Pronto. Vamos lá, meus queridos, começando esse nosso segundo semestre dos estudos mensais da quarta-feira, com essa palestra que vem falar sobre o instinto, a nossa origem, né? Desde o instinto até a consciência moral. E o objetivo desse estudo é justamente fazer uma reflexão mais ampla sobre o verdadeiro estágio da evolução espiritual humana e analisar a ilusão tão comum que nós ainda trazemos de superioridade moral. Isso veio de uma das minhas leituras no Evangelho, e no texto ele falava exatamente isso que eu coloquei aqui embaixo. Somos almas mal saídas do primitivismo evolutivo. E mal começamos a penetrar o núcleo central do aprendizado na fase hominal, enquanto homens, né, seres humanos, raça humana. A evolução espiritual dos espíritos na Terra, especialmente no que se refere à transição do instinto para a razão e posteriormente para a consciência moral plena, ainda está em fase bem inicial. Quando eu falo isso, para muitas pessoas é difícil até de entender, porque é o oposto do que nós vemos propagado pela humanidade que está nas posições de poder, em evidência nas mídias sociais. Dizer que a gente mal saiu do primitivismo evolutivo é quase uma afronta para as pessoas que não têm o entendimento e o conhecimento alargado sobre as verdades espirituais. E é por isso que eu sempre procuro refletir sobre as coisas que passam pelo meu caminho e trazer esses estudos para que a gente possa pensar um pouco melhor, porque a gente estuda o espiritismo há muito tempo, conhecemos doutrinas espiritualistas, pessoas como Karine, como eu, como outras pessoas que estudam na universidade sobre psicologia, mas ainda trazemos muita coisa por conhecer dentro de nós mesmos, porque na convivência do dia a dia, uns com os outros, na família, nos grupos de amigos, é que nós vamos ver exatamente se essa premissa está certa ou não. Se somos mesmo almas mal saídas do primitivismo evolutivo. Então vamos ver. Uma grande parte das pessoas acredita mesmo que já superou os seus estágios primitivos. No entanto, a busca espiritual muitas vezes se mistura com o ego e essa imagem pessoal que nós carregamos. Vamos dar alguns exemplos para nos situarmos, né? A pessoa acredita ser bondosa, mas implica com tudo e com todos. Ela acredita que sofre mais do que os outros, que a sua vida é mais difícil e merece mais ajuda e compreensão. Ou acredita ser humilde, mas só quer comprar marcas de luxo, arrogante com os que a servem e se faz de vítima. Se essa pessoa puder se dar bem, mesmo que prejudique os outros, ela não pensa duas vezes. Ou esta pessoa frequenta retiros espirituais e depois usa isso como um motivo de status social. Acredita ser muito compassiva, mas não tolera as falhas dos próprios familiares. Julga outras religiões como menos elevadas do que a sua. E até acha que não precisa mais estudar porque já sabe tudo sobre espiritualidade. Esses são apenas alguns exemplos que a gente se depara diariamente com as pessoas, com aquilo que a gente vê online, com os influencers, com tudo que nós temos acesso no nosso dia a dia. Algumas dessas coisas talvez a gente ainda esteja fazendo, e talvez isso não esteja falando de nós, mas das pessoas que a gente conhece, das pessoas com quem a gente convive. Embora os espíritos sempre nos dizem que, tanto no estudo do Evangelho como nas leituras edificantes, é bom que a gente procure sempre se reconhecer naquilo que a gente está estudando e aprendendo. Porque a nossa tendência é sempre dizer: ah, mas fulano é assim mesmo. Nossa, isso dá certinho com aquela pessoa. Ah, é isso mesmo. E a gente se esquece de identificar as traves que às vezes a gente carrega nos próprios olhos e enxergando as coisinhas tão pequenas que as outras pessoas fazem.
Para isso, para que a gente possa entender melhor essa grande ilusão e esse grande orgulho espiritual que a gente ainda carrega, por não se reconhecer ainda no princípio da nossa evolução como homens, vamos trazer um pouquinho do início do princípio inteligente da criação nessa evolução gradativa. Da obra Impulsos Criativos da Evolução, do Dr. Jorge Andréa, que foi um médico psiquiatra que atuou no movimento espírita por muitos anos, ele desencarnou em 2015. E ele tinha essa tendência de estudar mais a parte científica, que hoje em dia a gente tem, então, em evidência por causa da AME, do Andrei Moreira, do Décio, todos esses grandes médicos, doutora Marlene Nobre, que trouxeram o lado científico e mais da teoria que era muito importante para nós entendermos. Então, nessa visão proposta pelo Dr. Jorge André, a alma, que é entendida como a centelha de consciência em processo de expansão, foi aquele princípio inteligente da criação, desde os estágios mais simples da vida, ainda que de forma latente e embrionária, e que vai seguindo nessa evolução em milhares e milhares de anos. Então, no reino mineral, essa centelha da consciência que está evoluindo atua como uma força de coesão, mantendo as estruturas e as relações elementares. No reino vegetal, ela já manifesta reações instintivas, sensibilidade à música, à luz, ao ambiente, aos ciclos da natureza. No reino animal, essa centelha de consciência que está em evolução começa a elaborar as respostas mais complexas, memórias, rudimentos de escolhas. Somente na fase hominal, essa alma se torna um espírito consciente de si, capaz de refletir, decidir e assumir responsabilidade por suas ações. Então, vocês imaginem os milhares e milhares de anos que são necessários para cada princípio inteligente criado passar por toda essa evolução, desde a coesão dos átomos e moléculas nos minerais, os vegetais, animais, até chegarmos à fase hominal. Olha quanto tempo a gente já está passando. Ele diz: a alma é criadora antes de ser obediente. Ela molda antes de simplesmente reagir. Então, esse princípio inteligente, presente desde os estágios mais primitivos da natureza, atua como força organizadora dessa evolução. O seu impulso interior molda a matéria, desde o reino mineral, influenciando as organizações dos átomos e moléculas, e evolui através dos outros reinos até se manifestar de forma consciente. O espírito não apenas reage ao ambiente, ele impulsiona criativamente a própria jornada evolutiva. Por isso, a evolução é mais do que uma adaptação, é a expansão progressiva da consciência. Então vejam que é um processo lento, que também é dito, a natureza não dá saltos. Ela vai vivenciando processos interligados, por isso que a ecologia é tão importante, que não podemos destruir uma coisa para que outra viva, elas são interligadas e necessárias umas às outras. Nessa transição do instinto para a razão, o espírito que já percorreu os reinos inferiores da natureza começa a dominar os impulsos instintivos e substituí-los gradualmente por processos mentais e escolhas conscientes. A razão surge como um instrumento de diferenciação moral. É na fase hominal que o espírito começa a compreender o certo e o errado e a responder pelas suas escolhas. A moral deixa de ser uma imposição externa e passa a nascer do interior como fruto da consciência lenta e gradualmente. André Luiz fala nesse livro, Evolução em Dois Mundos, que a moralidade surge quando o ser desenvolve a capacidade de pensar com base em valores e no bem coletivo, não mais apenas na sobrevivência. Quando nós olhamos ao redor, o tipo de pessoas que está encarnado na Terra, o tipo de pessoas com quem nós convivemos, questionamos até essa afirmação, porque parece que não existe essa moralidade, mas a gente não pode esquecer
que essa moralidade tem diversos graus. Nós, hoje em dia, no planeta, já não estamos com tanta facilidade de matar uns aos outros na rua com espadas e lanças como fazíamos na Idade Média. Já não enforcamos pessoas em praças públicas tão comumente, já essas manifestações de violência exagerada, inclusive essas guerras insanas, já são acontecimentos mais isolados, não são mais a normalidade de todos. Então, de alguma forma, nós já caminhamos, nós já passamos por vários estágios e uma grande parte da humanidade já tem despertado essa consciência, essa moralidade cada vez mais. Para isso, para que a gente possa aprofundar esse entendimento, eu não vou nem me alongar nas questões, mas eu trouxe para que vocês possam ver o Livro dos Espíritos, a Gênese, A Caminho da Luz, de Emmanuel, A Evolução em Dois Mundos, de André Luiz, todos eles falam sobre esse processo evolutivo do ser humano. Então, por exemplo, no Livro dos Espíritos está lá, nas questões de 607 a 613, ele vai falar sobre a origem e a progressão desse princípio inteligente até o estágio humano. Nessa questão 540, ele diz: tudo se encadeia na natureza, do átomo até o arcanjo. Não sei se vocês sabem, mas existiam algumas correntes filosóficas que achavam que os anjos e arcanjos eles vinham de uma outra origem, de uma outra linhagem, como se nós, seres humanos, viéssemos de uma origem e os anjos de outra. E os espíritos disseram o oposto. Todos nascem simples e ignorantes. Esse princípio inteligente da criação vai passar por todos esses estágios em diferentes planetas, em diferentes situações, para que possa desenvolver as suas capacidades, qualidades e lutar contra aqueles suas tendências negativas. E um dia, aquele que hoje é um ser humano, um dia vai ser um anjo e ajudar no processo de criação dos mundos e de ajuda ao desenvolvimento de outras humanidades. Então, não existe diferenciação. Por exemplo, a Gênese, no capítulo 10, ele vai falar sobre a origem da vida, progressão biológica, como um reflexo da evolução espiritual. Isso fica para quem quer se aprofundar um pouco mais nesse tema, e entender melhor o que que a nossa literatura espírita traz sobre o surgimento do pensamento, do livre-arbítrio, das virtudes, e entender que essa fase nominal marca o início do uso da razão, mas o espírito ainda carrega traços do seu passado instintivo. Porque não é da noite para o dia que a gente vai sair do reino animal, sair de uma reação como um tigre caçando uma zebra de uma necessidade extrema, ou de revide, ou de disputa, como aqueles alces que vão bater ali até quebrar os seus chifres, como aquelas morsas que vão entrar em lutas corporais disputando uma fêmea, a gente ainda traz muitos desses traços, desses instintos nos nossos comportamentos de hoje. É preciso ter essa consciência de que não abandonamos completamente a nossa origem lá atrás, e é por isso que ainda reagimos, ainda vemos pessoas que têm reações violentas, ainda vemos pessoas que reagem a determinados assuntos de uma forma completamente diferente umas das outras, porque a gente ainda traz os traços animais. No livro A Caminho da Luz, que é um livro maravilhoso, para que todos possam conhecer, Emmanuel, ele faz um apanhado sobre a evolução de toda a humanidade no planeta Terra. Ele explica o papel espiritual da Terra como uma escola de almas em estágio primitivo ou em provas. Ele mostra o progresso moral, acompanhando o avanço espiritual coletivo. Ele mostra que a gente ainda está recebendo espíritos em processos de superação desses traços primitivos, exatamente para que ajude esses espíritos e na convivência uns com os outros eles consigam superar as suas limitações. André Luiz vai explicar sobre os espíritos, sobre as formas elementares, como é que elas moldam o perispírito através das eras, mostrando a evolução desse princípio inteligente. É um estudo científico assim maravilhoso e muito profundo que precisa de muita dedicação para a gente poder compreender.
E, em resumo, eles dizem que a mente humana é herdeira das experiências milenares do espírito nos reinos inferiores. Tornar-se um homem é ainda uma tarefa recente e inacabada. Então, nesse caminho da evolução espiritual, as obras da codificação espírita vão trazer uma visão consoladora e esclarecedora sobre a justiça divina, mostrando que todos os espíritos têm a oportunidade de progredir, alcançar a perfeição, conforme as suas escolhas e os seus esforços individuais. No entendimento espírita, se toda evolução está conectada, interligada, nós precisamos aprender o respeito pelos animais, precisamos aprender o respeito pelo nosso planeta, pelo meio ambiente. Não é à toa que tem se lutado tanto por esse tema, porque uma parte da humanidade ainda parece tão cega como se fôssemos entidades separadas do planeta que a gente vive. E uma outra metade já tem insistido desde muitos anos a verdade que é uma ligação profunda que nós temos com o nosso planeta, e quanto mais nós o destruímos, mais nós sofremos e mais vamos receber as consequências. Então, essa transição do espírito da baixa moralidade para os padrões mais elevados é um processo contínuo de autoeducação. É onde nós deixamos de lado aquele apelo primitivo da nossa animalidade latente e vamos buscar aprender com as experiências da vida, tanto físicas quanto espirituais, tornando essas experiências em lições que vão moldar o nosso caráter e a nossa moralidade. Vamos despertar o nosso arrependimento sincero diante daquilo que já reconhecemos como os erros e equívocos. Vamos despertar o desejo de melhoria, entendendo que isso é fundamental para a nossa evolução espiritual. E, através da prática do bem e do cultivo das virtudes, nós vamos encontrar aí os meios mais eficazes para alcançar a verdadeira felicidade e a paz interior que a gente tanto busca. Então, a educação do espírito não se limita à instrução intelectual. Ela abrange o desenvolvimento moral e espiritual. Através das experiências vividas nas diversas encarnações, o espírito aprende a superar as suas imperfeições, desenvolvendo virtudes como a humildade, a caridade, o amor ao próximo. E esse processo é facilitado pela convivência com outros espíritos, pelas provas e expiações enfrentadas e pelo auxílio dos espíritos protetores e guias espirituais. Para complementar isso, Kardec diz aqui na questão 793, quais são os indícios que vão nos fazer reconhecer uma civilização completa? E os espíritos dizem: vocês vão reconhecê-la pelo progresso moral. É comum pensar que a humanidade está muito evoluída por causa das descobertas científicas e das invenções incríveis que já foram feitas. Mas a verdadeira civilização só vai existir quando os vícios e as injustiças que ainda mancham a sociedade forem superados. E quando as pessoas viverem como verdadeiros irmãos, praticando o amor ao próximo e a caridade ensinada por Jesus. Até lá, vão ser apenas povos instruídos que deram apenas o primeiro passo no caminho da civilização verdadeira. Então, vocês observem que no nosso próprio planeta, atualmente, existem sociedades onde ainda é certo que o homem tome 5 esposas, 5 mulheres como esposas. Em outras sociedades ainda é certo que se alguém roubar alguma coisa, vão cortar a mão, porque ele é um ladrão. Em outros lugares, as mulheres são tratadas como escória da sociedade, sem poder expressar opinião ou simplesmente existir, como no Afeganistão. Em outras sociedades ainda existe uma rigidez, de castas, como na Índia, onde uma pessoa que nasce numa determinada parte da sociedade não vai nunca poder sair dali e vai ter que morrer dentro daquela casta. Existem a casta dos comerciantes, existem a casta dos guerreiros, dos protetores, e existem dos intocáveis, como nós já vimos muitas vezes falar. No Japão, a rigidez de conceitos e de conservadorismo ainda mantém muitas pessoas sofrendo
com a tristeza de trabalhar, porque a sociedade é como um formigueiro, todo mundo tem que trabalhar e contribuir, e se você não se encaixar naquilo, você que está errado. Então, a nossa humanidade, e por outro lado, algumas sociedades, como a Islândia, como os países escandinavos, de uma forma geral, já estão um pouquinho mais adiantadas em nível de organização social. Ainda falta moralidade, ainda falta trabalhar as emoções e sentimentos, mas em questão de organização social já estão bem mais adiantadas do que outros tantos países. E aí nós vemos essas sociedades se debatendo nessa luta aqui que foi mencionada, a convivência com outros espíritos, as provas e expiações que são enfrentadas, porque é só através da convivência que a gente cresce. Se fosse possível evoluir e aprender realmente incorporar os conceitos que nós precisamos do outro lado da vida, no plano astral, a gente não precisava reencarnar. Mas é quando nós reencarnamos que vivenciamos o esquecimento do passado, a matéria densa nos prende aqui nesse plano, o magnetismo terrestre nos faz esquecer das nossas virtudes e qualidades de forma mais clara, embora a gente tenha todas elas latentes em nós, e é na convivência com outros espíritos bem diferentes de nós que a gente vai crescendo. O espírito Ramatiz costumava dizer que nós somos a lixa uns dos outros e que aí a gente se aproxima do outro ser humano, da nossa família ou de quem a gente convive e nós vamos lixando essa outra pessoa tanto quanto ela vai nos lixando. Por quê? Porque nós temos imperfeições, nós temos altos e baixos, nós temos partes que são mais protuberantes e que incomodam aquela outra pessoa. A gente pode não perceber, mas aquilo incomoda os outros. E é essa convivência que faz com que o outro, ao não nos aceitar exatamente como nós somos, ou nos criticar, ou criar verdadeiras disputas, é que vai lixar aquelas nossas imperfeições, da mesma forma como nós fazemos com os outros. Então, nessas sociedades onde nós já desenvolvemos um pouquinho mais do entendimento, da moralidade, e praticamos os conceitos de Jesus, mesmo no nosso círculo pequeno de convivência, é aí que nós vamos começando a criar as sementes das grandes mudanças que vão acontecer a nível social. Começam no nosso pequeno mundo, laboratório de testes, que é a família, depois se estende para os amigos e a nossa convivência, e quando esses núcleos vão se encontrando e se aproximando, uns vão aperfeiçoando os outros, né? Essa é a nossa trajetória. E sem o progresso moral, vamos ver agora um pouquinho mais do lado psicológico desse tema. Sem o progresso moral, nós acabamos por desenvolver uma espécie de ego espiritualizado, né? E o que será isso? Esse ego espiritualizado é o mecanismo pelo qual o ego, ainda voltado e ligado à vaidade, ao orgulho e à necessidade de controle, se apropria, ou seja, começa a usar os símbolos e a linguagem dos discursos espirituais para reforçar a sua identidade. Ao invés de se dissolver nessa busca do autoconhecimento, ele acaba se escondendo sob o véu de uma aparente elevação. Então, são pessoas que falam de espiritualidade, são pessoas que buscam retiros espirituais, praticam yoga, fazem meditação, uma série de outras coisas que viraram moda, e com isso elas acabam esquecendo que elas não estão fazendo a verdadeira transformação espiritual interna, reforma íntima. Elas acabam vivenciando aquilo muito só na superficialidade, como diz aqui em Portugal, para inglês ver. É só uma coisa externa, não é uma mudança profunda interna. E o que que vai dizer que não é uma mudança interna? As atitudes. As nossas ações é que sempre vão dizer quem nós realmente somos, porque muitas vezes o nosso discurso é um e a nossa atitude é outra. Eu não sei se eu disse isso lá atrás, mas eu sempre uso essa metáfora. Se você quer saber
quem é uma pessoa, veja como ela trata o garçom. Quando você está num lugar onde você se sente numa posição superior e alguém numa posição aparentemente inferior ou de serviço está convivendo com você, você vai mostrar quem você realmente é. Se você respeita, se você trata bem, se você valoriza o trabalho, aquela mão de obra, ou se você vai achar que você tem algo a mais do que aquela pessoa e que por algum motivo tem o direito de tratar aquela pessoa mal. Então é aí que a gente vê o ego disfarçado, usando a espiritualidade como máscara e não como caminho. A armadilha da espiritualidade sem humildade é quando o indivíduo acredita estar acima dos outros por causa dos seus conhecimentos, das suas práticas, das crenças espirituais e perde a oportunidade de crescer verdadeiramente. A espiritualidade, nesse caso, vira um instrumento de separação e não de integração. Esses mecanismos de defesa que nós usamos para manter a ilusão de que nós somos realmente mais evoluídos do que na verdade somos. Existe a projeção, que é quando nós atribuímos aos outros sentimentos ou falhas que nós recusamos a ver em nós mesmos. O problema não sou eu, são os outros que têm o ego inflado. A. Recuso-me a enxergar os comportamentos dissonantes com aquilo que eu prego. Por exemplo, eu não fui arrogante, só falei a verdade. Quando muitas vezes nós sabemos que há momentos para falar e há momentos para fazer silêncio, e que a verdade, dependendo da forma que ela for dita, pode se tornar um instrumento que machuca mais do que qualquer outra coisa. Então, às vezes a gente se esquece do que está fazendo e o nosso comportamento se torna dissonante com aquilo que a gente está aprendendo. Porque Jesus, que é o nosso exemplo, o nosso modelo, jamais faria algo para ferir e machucar ninguém. A racionalização é um outro mecanismo de defesa que a gente usa como desculpa, justificando atitudes nocivas com argumentos espirituais. Isso foi para o bem dele. Ele tinha que ouvir essa lição. Então, isso cai na mesma coisa que eu acabei de dizer. Nem sempre aquilo é para ser falado, porque antes de falar só o que a pessoa precisa, primeiro, quem é você para ser o dono da verdade e achar que o outro precisa? Você não viveu a vida dele, não andou com os sapatos dele, não conhece a história de vida dele. Então, nem sempre você vai estar dando a essa pessoa a lição que ela precisa. Aquilo é a sua verdade e não necessariamente a do outro. Mas quando a gente se acha superior por causa dos conhecimentos espirituais que desenvolvemos ou buscamos, a gente acha que pode sim dar um conselho, que aquilo é para o bem daquela pessoa. Eu não estou falando por mal, só estou falando para ajudar. Mas às vezes a melhor ajuda é o silêncio. É o tempo que vai curar as feridas, é o tempo daquela pessoa para aprender aquela lição. Em algum momento ela vai enxergar e vai aprender. E isso não é que a gente não vá mais falar nada sobre nada, é a maneira como nós aprendemos a conversar. A primeira coisa que nós temos que aprender. Eu gostaria que alguém falasse as coisas para mim dessa forma? De que maneira eu gostaria de ser tratado? Se alguém chegasse para mim e dissesse: você fez isso, isso e isso errado. O problema não sou eu, são as pessoas que têm o ego inflado. Mas eu só estou falando a verdade. Não era assim que você gostaria que alguém falasse para você, mesmo que você esteja fazendo alguma coisa errada. E se você está fazendo errado, é porque você não sabe fazer de outra forma. Porque cada um sempre só faz aquilo que pode com aquilo que tem naquele determinado momento. As pessoas têm as suas limitações, umas diferentes das outras. Então não adianta nós nos acharmos mais importantes ou mais sábios e querer impor aquilo que nós já aprendemos para o outro, porque ele não vai aprender. Ele não viveu o mesmo que nós. E talvez ainda não seja o momento. Precisa de outras peças se encaixarem primeiro para que aquela pessoa possa compreender o que você quer dizer. E por que que é tão difícil admitir os nossos defeitos? Porque o ego se estrutura na ideia de permanência, controle e identidade.
Admitir uma falha fere a imagem que você construiu de você mesmo. Além disso, culturalmente, nós fomos ensinados a associar o erro com fraqueza e não com uma oportunidade de evolução. O autoconhecimento, ao contrário, exige a coragem para olhar aquilo que é incômodo, não apenas aquilo que é bonito. Então, essa sociedade que nos ensinou ao longo dos séculos de que a gente não pode errar, e não tem também a história de que homem não chora? Homem não pode chorar, porque se chorar é demonstração de fraqueza. As mulheres, há uns 50 anos atrás, eram tratadas como seres histéricos e descontrolados, porque expressavam as emoções. Então, uma mulher que expressasse suas emoções ou estivesse em desacordo com aquilo que a sociedade paternalista machista achava, é porque estava histérica e não porque estava expressando as emoções. E é por isso que a gente tem hoje tanta gente doente, tanta gente desequilibrada, depressiva, porque não expressa as emoções, não tem diálogo, não se comunica e não expressa as emoções. Porque a gente tem medo de ferir a imagem que a gente teve tanto trabalho para construir de si mesmo. O cérebro, o nosso ser, ele está sempre tentando se proteger e manter aquilo que ele já conquistou. Então, além de tudo isso que a gente foi ensinado a associar o erro com fraqueza, e com isso a gente perde a oportunidade de evoluir, de olhar para si mesmo como um ser ainda imperfeito, incompleto, de olhar para trás, para o nosso passado evolutivo. Por isso que eu quis trazer toda essa trajetória do princípio inteligente, da centelha divina de consciência, que desde o mineral até as plantas, que são extremamente sensíveis, que já foram feitas inúmeras experiências mostrando quando uma planta está num ambiente nocivo, como ela sofre, é a sensibilidade que aquele ser vivo já demonstra, e os animais nem se fala. Quem tem animal de estimação sabe perfeitamente que eles só faltam falar a linguagem humana, mas eles falam outra linguagem da maneira deles e estão sempre ali, fazendo parte da nossa vida, né? Então é preciso que a gente compreenda que nós ainda somos esses seres imperfeitos, nós erramos sim, e muitas vezes. Por que que é tão fácil para nós dizer fulano errou? Aquela pessoa fez isso errado. Ora, se a outra pessoa fez algo errado, como é que eu não vou errar? A gente só não admite os nossos erros e defeitos muitas vezes, porque é mais fácil apontar para o outro que está fora do que enxergar aquilo que você carrega de problemas e erros e defeitos, né? Vamos ver aqui mais adiante que complementa. Os três véus do despertar. Primeiro, a ilusão da superioridade, que nós ainda carregamos muito forte. É o véu mais comum e talvez o mais difícil de ser rompido. O ser humano, ao adquirir algum conhecimento ou experiência espiritual, tende a se colocar acima dos outros. A gente já acha que sabe mais. Essa superioridade pode vir mascarada de compaixão, mas no fundo ela carrega julgamento, orgulho e afastamento da realidade comum. Essa falsa ideia de que eu já despertei impede o verdadeiro despertar. Nós vemos isso não só nas religiões evangélicas, por exemplo, onde os adeptos acham que são as únicas pessoas que vão ser salvas e que são os donos do reino do céu, o reino do céu pertence a eles, e todos os outros vão ser condenados porque não seguem aquela mesma crença. Essa ideia equivocada não pertence só a esses irmãos evangélicos, pertence a todas as religiões. E o Espiritismo, quando ele chegou para nós, ele veio cheio de conhecimentos intelectuais, ele veio de uma forma pedagógica, ele veio com Kardec dizendo: o Espiritismo disse a primeira palavra, jamais será dita a última. O Espiritismo veio convidando as pessoas que estudam a se conhecer melhor, a assumir a responsabilidade pelos seus erros e limitações e buscar se superar. Está lá o capítulo, Como reconhecer o verdadeiro espírita. Reconhece-se pelos esforços que ele faz para domar as suas más tendências.
não é isso? Não diz que a pessoa deve ser perfeita. No entanto, mesmo uma doutrina tão profundamente lúcida como o Espiritismo ainda traz preconceitos, ainda traz limitações de certas pessoas que se fecham em dogmas, em conteúdos doutrinários, que esse é certo, aquele é errado, isso aqui é bom, aquilo ali não é bom, e deixam, como ele diz, a falsa ideia de já despertei impede o verdadeiro despertar, porque ele nos convida o tempo todo a conhecer mais, a aprender mais, a nos superar e, principalmente, assumir a nossa responsabilidade sobre aquilo que nós somos e fazemos. E até aquilo que a gente ainda não consegue fazer, isso sim vai ser a nossa luta por melhoria e aperfeiçoamento. E não tentar consertar o outro, que é o que a gente diz. Brincando, a gente fala, Jesus disse, orai e vigiai. E a gente diz assim, ele disse orai e vigiai a você mesmo. Vigiai os seus próprios passos, as suas escolhas, as suas falhas para que você melhore. Não é vigiar a vida dos outros, né? E a gente às vezes esquece de fazer isso. O outro véu é o medo da dor emocional. Esse véu representa a resistência em olhar para as nossas feridas, traumas e insegurança. Muitos buscam a espiritualidade para fugir da dor e não para se transformar. Ele evita o contato com a sombra interior, recorrendo a frases prontas ou até uma positividade tóxica. Sem atravessar a dor, não há um real crescimento. Isso é uma coisa certa que nós vemos em diversos lugares, centros espíritas, igrejas. Quando a pessoa está sofrendo, quando ela está vivenciando a dor, ela vai e busca a espiritualidade, busca Deus. Vai para a igreja rezar, vai para o centro espírita receber o passe, mas ela entra e sai sem que o conhecimento entre nela. Ela não entra em contato com a sua sombra interior. É como um médico que dá para você um remédio para tirar a sua dor. O remédio pode até tirar a sua dor, mas se você não souber a origem dessa dor, se você não souber a origem do problema e trabalhar para curar esse problema desde a sua raiz, a dor vai voltar. E vai doer de uma forma maior, talvez, porque você vai viver baseado em frases prontas ou em positividade tóxica. Ah, vai dar tudo certo. Ah, tá tudo bem. Jesus está no comando. Deus é que sabe. E a gente esquece que para que a nossa vida mude, nós precisamos mudar também. Nós precisamos aprender a ser pessoas novas, porque nunca vamos ter uma resposta diferente fazendo sempre a mesma pergunta. Nunca vamos ter uma reação diferente tendo sempre as mesmas atitudes. Então, é a nossa mudança quem vai nos livrar dessa dor, quem vai diminuir, quem vai nos ajudar a superar quando nós assumirmos a responsabilidade por aquilo que a gente é e faz. Esse é o terceiro véu, resistência à responsabilidade. É o véu que impede a pessoa de assumir o protagonismo da sua vida. Transferimos as culpas para o destino, para os outros e até para as vidas passadas. Ah, isso aí é por causa das vidas passadas, não posso fazer nada. O despertar espiritual exige que o ser assuma a responsabilidade pelas próprias escolhas, rompendo com esse processo de ainda se sentir uma criança infantilizada espiritualmente, dependente e passando a reconhecer o nosso poder de transformação. Essa é a grande diferença de assumir a responsabilidade. Não existe certo ou errado, existe. Isso aqui é o que eu posso fazer agora com o que eu tenho em mãos. Eu só consigo ir até aqui. Eu não consigo superar ainda essa fase ou essa limitação que eu tenho. E por isso eu ainda estou aqui. Mas tudo bem, eu assumo a responsabilidade e quando eu puder, eu vou fazer melhor. Ou se eu não conseguir nessa vida, na próxima vida eu faço. Mas hoje eu vou fazer o melhor que eu puder para ser uma pessoa mais evoluída a cada momento. Essa infantilização espiritual ainda nos faz depender de respostas que vêm de fora, ainda nos faz depender
de uma cartomante que vai dizer para a gente o que vai acontecer, ainda nos faz depender de alguém externo, um pastor, um padre, alguém fazer uma oração por nós. Ah, faz uma oração por mim, como se Deus não fosse ouvir você e fosse ouvir outra pessoa. Nós esquecemos que, sendo esses dependentes eternos de respostas alheias, nós deixamos de crescer e assumir esse protagonismo da nossa vida. Quando a gente entender que o culpado, entre aspas, de tudo que nós vivemos não é o destino, não é a sorte, não são as vidas passadas, somos nós mesmos. E mesmo que a gente traga karmas de vidas passadas para resolver, que vamos trazer com certeza, muitas vezes a nossa vida não vai tomar o rumo que a gente quer, as coisas não vão acontecer como a gente deseja ou espera. E sim, isso é um resgate de vidas passadas. Mas de que maneira nós vamos enfrentar esse sofrimento e esse resgate? É uma escolha nossa, de hoje. É o protagonismo que nós escolhemos para a nossa vida, em adquirir mais autoconhecimento, em lutar com as armas que a gente tem, em buscar o consolo do conhecimento espiritual, para que a nossa vida seja ou receba o alívio melhor que for possível chegar para nós naquele momento. E só assim é que a gente consegue superar. Por isso eu deixei essas perguntas para que vocês depois possam pensar. Em qual dessas camadas você acha que você se encontra com mais frequência? E como é que você se protege desse desconforto de crescer? Porque crescer dói, mudança dói, mas é a única coisa constante no universo, é a mudança. Então, depende de nós abraçar essa mudança e ir junto com aquele crescimento, ou como a gente se protege do desconforto de crescer? Vivendo na alienação, fazendo de conta que não está acontecendo nada, deixando de pensar a respeito daquilo, culpando o destino, ou Deus, ou as outras vidas por tudo que a gente vive, vivendo essa infantilização espiritual, cabe a nós perguntar e responder essas questões. E como então, no oposto disso, né? Como viver a espiritualidade real no cotidiano? Essa espiritualidade autêntica se manifesta nas pequenas atitudes, na coerência entre aquilo que você acredita e aquilo que você pratica. Ela não está apenas nos rituais, nas leituras, mas no modo como você lida com o outro, com os seus próprios erros e com a realidade da vida diária. Então, existem algumas práticas espirituais que são muito acessíveis e profundamente transformadoras. O estudo regular das obras espíritas, clássicas e contemporâneas, a oração diária, como um exercício de conexão e humildade, o cultivo do autocontrole nas palavras, reações e impulsos, que não é para dizer o que veio na cabeça, porque é o certo ou é errado, não é para dizer tudo o que vem na cabeça, às vezes é para fazer como Chico dizia. Beba a água da paz. Toma um gole de água e fica com ele lá na sua boca, conta até 10 e não fala. Cultivar o autocontrole nas palavras, nas reações e nos impulsos, porque senão nós vamos estar reagindo igual aos animais. Que qualquer coisa é um impulso, qualquer coisa é uma briga, qualquer coisa é uma confusão, é um barraco. Se a gente não cultivar isso, nós não vamos dar um passinho a mais na nossa evolução. Aí a segunda coisa que vem, deriva dessa, é praticar o perdão aos outros e a si mesmo. As ações de caridade sem ostentação, com a empatia verdadeira, ou seja, se colocar no lugar do outro. E a aceitação sincera das diferenças e das limitações alheias. A verdadeira evolução espiritual não está em parecer virtuoso, mas em reconhecer o quanto nós ainda precisamos crescer. A moralidade consciente não é uma lista de comportamentos aprovados, mas é uma forma de viver com responsabilidade interior, onde cada atitude reflete o desejo sincero de se melhorar. Não se trata de ser perfeito, como eu citei o capítulo do Evangelho, como reconhecer o verdadeiro espírita, né? Esse capítulo se chama O Homem Perfeito, se não me engano. Trata-se de reconhecer que todos estamos a caminho, que nós estamos todos aqui na Terra como aprendizes
como estudantes, melhorando a cada momento, se a gente quiser, ou cometendo os mesmos erros centenas de vezes, reencarnando para vivenciar a mesma coisa centenas de vezes, como a gente vê. Certos governantes que estão em posições de poder se comportando como verdadeiros adolescentes, com birras, com vinganças, com ódios e com egoísmo, com ganância, quando deveria ser o oposto. Uma pessoa que está numa posição de poder, que deveria ter mais sabedoria para poder servir de guia e de modelo. Mas a nossa humanidade ainda escolhe os modelos que são iguais a elas, a maioria, né? E fica sempre essa dualidade, essa polaridade de luta. As mulheres no século XXI ainda enfrentam diferenças salariais, ainda enfrentam desrespeitos, ainda enfrentam preconceitos, violência de todos os tipos, como se o espírito não renascesse como homem ou como mulher em diversas vidas. É por isso que o conhecimento espiritual é tão fundamental para nós e para as nossas crianças, para que a gente compreenda que ao longo da evolução dos seres, nós já fomos homens e mulheres diversas vezes, então não haveria mais necessidade de preconceito e discriminação, que é uma pena, né? Então, a moralidade autêntica começa quando nós reconhecemos a nossa sombra, quando nós admitimos que ainda carregamos impulsos egoístas, sim, como quando percebemos que ainda reagimos com orgulho, com vaidade, com inveja, ou fugimos dos desafios e das responsabilidades, ou fugimos dos embates que são necessários para o nosso crescimento e que escolhemos responder com consciência, aí seria a moralidade jamais evoluída, ao invés de responder só com os nossos velhos hábitos e atitudes já conhecidas. Leon Denis fala que nesse outro livro, que é profundamente complexo, sim, mas ele fala coisas muito importantes para a nossa vida. O que tem bem no comecinho desse livro é a frase que eu mais gosto de falar: a ignorância é o mal maior. Dela, todos os outros nascem. E sempre assim, nessa nossa humanidade. Por causa da ignorância, esse mal imenso, quantas dores e sofrimentos existem, quantas pessoas perderam a vida em nome de Jesus e da religião, que é o maior de todos os absurdos e contradições. Matar em nome de Jesus. Assim, outros absurdos também existem na nossa humanidade do presente, né? Então, ele fala sobre a evolução do espírito, desde os instintos primitivos até a plena consciência moral, enfatizando que essa jornada é gradual, que requer o esforço contínuo para a libertação das paixões inferiores e o desenvolvimento das virtudes. Ele propõe algumas práticas essenciais para a libertação física, limitação dos apetites, controlar os desejos e impulsos físicos para alcançar a libertação física. Então, a gente tem vontade de comer demais, de fumar, de beber demais, tudo em excesso que ele está falando. Desejos sexuais descontrolados, impulsos físicos de uma maneira geral. É preciso que a gente saiba controlar como um ser mais evoluído e não dê vazão àquilo tudo apenas como os animais fariam, para que a gente possa considerar em alcançar um pouco mais dessa libertação do domínio da matéria, do físico, com os chakras inferiores que estão ligados à terra e à satisfação das necessidades imediatas, e passe a vivenciar mais a parte superior do ser humano, os chakras superiores que estão mais ligados à espiritualidade. É um trabalho lento e gradativo que nós vamos conquistando em uma, duas ou quantas vidas forem necessárias. O outro é a conquista da verdade, buscar o conhecimento e a compreensão das leis universais para poder alcançar a libertação intelectual, para que o nosso intelecto não esteja limitado pelas coisas humanas que são tão preconceituosas, que são ainda conceitos tão limitantes e discriminatórios, desigualdades sociais, destruição do meio ambiente, política completamente
desvirtuado. Então, tudo isso é preciso que haja um conhecimento maior das leis universais para que a nossa mente, para que o nosso intelecto se liberte também. E, por fim, a libertação moral, que é desenvolver as qualidades morais como a bondade, a justiça, a caridade. Como Jesus dizia, não faça ao outro aquilo que você não gostaria que fosse feito a você. E essa é uma das regras de ouro de quase todas as religiões do mundo. Não fazer ao outro aquilo que você não gostaria que fosse feito a você. Só com isso aqui já seria uma grande evolução, porque aí nós iríamos tratar as pessoas com mais bondade e mais justiça, do jeito que nós gostaríamos de ser tratados. Essas práticas são fundamentais para substituir o império das sensações e dos instintos pelo império da razão, permitindo ao espírito se libertar da ignorância e das paixões inferiores. E tem outra coisa que é a tecnologia da alma, que eu achei muito interessante essa maneira de colocar, que é a humildade. Ela não representa submissão, mas clareza de si mesmo. É o reconhecimento de que somos apenas aprendizes. Quando a gente realmente se conhece, de fato se conhece, e sabe das suas limitações, dos seus defeitos, do quanto ainda tem que trabalhar, não é nenhuma fraqueza você demonstrar humildade. É, pelo contrário, exige muita coragem você reconhecer as suas limitações e os seus defeitos. Isso é ter clareza de si mesmo. Quando você exercita conscientemente a humildade, ela desbloqueia percepções mais profundas, rompe com a ilusão do ego, permite acessar níveis mais sutis de consciência. E é então que essa verdadeira tecnologia interna transforma a relação, a escuta, cura e presença. A humildade é o solo fértil onde germinam as verdadeiras virtudes, porque todo mestre verdadeiro é, antes de tudo, alguém que sabe ouvir. Isso eu mandei para vocês essa semana, a leitura Ouvir e Falar. Mandei lá no grupo a leitura que eu peguei do livro Saúde, de Miramês. Para que você possa se considerar um mestre, você precisa, antes de tudo, saber ouvir. Porque a maioria das vezes que nós nos desentendemos com as pessoas é porque, ao ouvirmos os outros, já estamos elaborando dentro da nossa mente a resposta que a gente vai dar. Estamos ouvindo a outra pessoa só para responder. Não estamos ouvindo para ouvir de verdade. E isso que muitas vezes faz com que os relacionamentos sejam mais difíceis. Não saber ouvir. Escutamos, mas não ouvimos, porque ouvir implica também compreender, procurar compreender o outro. Por que que o outro falou aquilo? Por que que será que ele está desse jeito? Até quando a pessoa está descontrolada, nervosa, gritando. Se você não responder do mesmo jeito, talvez você consiga compreender e reverter a situação muito melhor do que você imagina. E isso vem de onde? Da humildade. Ela é essa verdadeira luz na nossa alma. Como é que então nós podemos construir virtudes reais no nosso dia a dia? Primeiro, ter paciência com os processos. Reconhecer que mudar leva tempo e requer compaixão por si mesmo. Se perdoar. É preciso que a gente perdoe a si mesmo. Perdoe aquilo que a gente ainda vê em si de errado e que a gente acha que já poderia ser melhor, porque às vezes a gente também é cruel consigo mesmo. Tem umas virginianas que eu conheço que, Nossa Senhora, quer ser perfeito, mas ainda não consegue, porque aqui na Terra nenhum de nós ainda é perfeito. Pelo contrário. Então, nos perdoar, reconhecer que a gente ainda está em processo de mudança e ter compaixão por si mesmo é o primeiro passo para construir essas virtudes. Depois, a honestidade espiritual. Em vez da gente ficar se justificando e olhando para si mesmo com um olhar de crítica, é preciso olhar para os próprios sentimentos com verdade e saber o que eu sempre digo. Nós só estamos aqui fazendo o que está ao nosso alcance com as ferramentas que nós temos. Não dá para a gente ser melhor do que a gente já é agora. Se fosse possível, a gente já seria melhor. Se a gente ainda não conseguiu dar esse passo a mais, é porque ainda não construímos com a junção de todas aquelas peças a nossa nova versão.
Então, a versão que a gente tem agora, que está sempre em construção e sempre sendo melhorada, é o que a gente pode ser de melhor. Ser honesto consigo mesmo. E se você achar, não, eu posso ser melhor do que isso, então trabalhe a favor daquilo através desse autoconhecimento e dessa busca da verdade, através do aprendizado. Fazer escolhas conscientes, cultivar a coerência entre os seus valores espirituais e as suas ações do dia a dia. Porque espiritualidade não é para ficar dentro do centro, dentro da nossa casa ou do lado da nossa cama no livro que a gente vai ler. Espiritualidade é para ir com a gente, para onde a gente for. Nas nossas ações de todos os dias, de todos os momentos, é para nós estarmos impregnados daquilo que a gente aprende espiritualmente, porque não somos duas coisas separadas. Um homem, um ser humano e um espírito. Somos uma coisa só. É um conjunto que precisa funcionar em harmonia, e por isso esses valores espirituais têm que estar presentes em todas as nossas ações cotidianas. O autoconhecimento, como eu já disse, que nos convida a refletir sobre as nossas próprias ações e os pensamentos e que permite que a gente identifique as nossas falhas morais e faça o que a gente consegue, que está ao nosso alcance para melhorar. Mas sem autoconhecimento, não dá. Porque muitas vezes você está agindo daquela forma, mas você não sabe que é você que ainda precisa melhorar aqui e ali para que o seu relacionamento seja melhor, para que você se relacione melhor com outras pessoas. Isso através do estudo das leis universais também. Você vai compreender que essas leis regem todo o universo e a vida espiritual e que orientam o nosso comportamento ético. Então, é mais ou menos por aí que a gente tem a chance de construir as nossas virtudes reais. Paciência com você mesmo, amorosidade com você mesmo, que a gente às vezes carrega uma baixa autoestima por traumas de infância, ter compaixão por si mesmo, se perdoar. Ser honesto consigo mesmo, reconhecendo seus defeitos, aquilo que você ainda pode melhorar e aquilo que você já puder fazer o quanto antes. Tornar as suas escolhas conscientes, alinhadas com os seus valores espirituais nas suas ações do dia a dia. Desenvolver o autoconhecimento através do estudo das leis universais, do conhecimento espiritual que está aí através de vídeos, através de filmes, através de livros, nem se fala, e que assim você possa chegar a esse entendimento. Meditação e oração, que eu canso de falar em todas as palestras. Esses momentos diários de introspecção nos ajudam a nos conectar com o eu superior e desenvolver a intuição. Essa intuição é o canal pelo qual os espíritos de luz falam com a gente. O diário de reflexões, que agora está super na moda, o journaling, é você escrever. Faça perguntas para você mesmo. Pergunte, procure os modelos que tem de sobra na internet e fale consigo mesmo, já que você muitas vezes não consegue falar com outras pessoas e tem coisas que nem se você estiver fazendo terapia você consegue falar com seu terapeuta. Então, fale consigo mesmo no seu diário de reflexões, procure os modelos ou a gente desenvolve junto uns modelos que possam nos ajudar com as perguntas certas, né? Mas isso tem ajudado muita gente. Isso é muito importante. Isso é uma espécie de meditação e isso é uma espécie de oração. Oração não são fórmulas e meditação não são fórmulas prontas, são as nossas escolhas de todos os dias. E eu tenho dito muito isso, que nos últimos tempos eu percebi que já não basta mais fazer o evangelho uma vez por semana, nós fazemos duas vezes por semana. E já não basta mais só o evangelho. É preciso fazer oração todos os dias. Se possível, quando você acordar, fica ali 2 minutos, 3 minutos agradecendo a Deus por esse dia que nasce, ou agradecendo por qualquer coisa que você conseguiu no dia anterior, por aquilo que você viveu. E de noite, quando você for dormir, peça a Deus forças, que a sua consciência possa estar alinhada com os seus sentimentos, que você possa se superar, vencer as dificuldades que você ainda não conseguiu. Isso é uma oração, é uma meditação. Em alguns minutos,
você consegue. Lê uma página de um livro, se você não tiver nenhuma ideia, mas está ali, ó, ao alcance de nós todos fazer isso. O serviço de interessado é uma outra prática, que você pode praticar a caridade sem esperar recompensas, e isso fortalece a empatia, ou seja, saber se colocar no lugar do outro. E o amor ao próximo. Vigiar os pensamentos, como eu disse, né? Vigiar os pensamentos dos outros, né? Manter os pensamentos positivos e elevados contribui para a harmonia interior e exterior, porque nós somos, está dito lá, Kardec disse: nós somos os artífices da nossa dor ou da nossa felicidade. Nós somos os criadores. Somos nós que moldamos aquilo que vem para nós pelas energias que a gente emite constantemente. E isso não é clichê, não é discurso de nova era, é a realidade. Porque cada pensamento emitido vai gerar uma quantidade de energia, vai gerar uma frequência vibratória que vai atrair outras coisas para nós. Os problemas não vão desaparecer, a vida não vai virar um mar de rosas, mas a maneira como você vai enfrentar tudo isso vai ser muito diferente, porque você se fortalece e fortalece a sua harmonia interior. Então, a voz interior, alimentada pela conexão espiritual, é um guia poderoso. Ouvir e seguir a intuição é se abrir para uma sabedoria que vai além do racional e nos conduz para o verdadeiro despertar. Aqui eu coloquei várias frases que vários autores espirituais falam sobre isso. A consciência desperta começa a perceber que o sofrimento é um convite da vida para silenciar a vida e ouvir a alma. Isso foi Joana, no livro Autodescobrimento. Há uma voz que não usa palavras. Escute. Esse é o filósofo Rumi, que era persa. A mente é um excelente servo, mas é um péssimo mestre. Aprenda a se colocar em silêncio e o ser verdadeiro emergirá. Isso está lá no livro O Poder do Agora, de Eckhart Tolle. Depois, Paramahansa Yogananda, na autobiografia de um yogi, disse: o silêncio é o altar do espírito. Na quietude da alma, escuta-se a voz de Deus. Tem esse outro autor, que era um monge e depois se tornou um filósofo e um psiquiatra, pesquisou muito sobre os evangelhos perdidos, e nesse evangelho de Maria Madalena, ele diz: a intuição é a escuta do sagrado que nos habita. Quando aprendemos a ouvi-la, o caminho se revela. E por fim, Deepak Chopra, ele diz: a intuição é o eco da alma. Quando você se alinha com ela, está no fluxo do universo. Perceberam em todas essas frases que existe uma coisa fundamental: silenciar esse mundo externo, parar de buscar respostas fora de nós e aprender a ouvir a nossa alma, a nossa intuição. E é no silêncio, na oração, na meditação, que nós começamos a deixar emergir esse ser superior que nós carregamos. Isso é fundamental. Vamos já terminar aqui. Ah, a intuição, deixa eu ver, tinha uma pergunta. Karine, vai sair mais cedo, não tem problema. Eu já estou no último slide. Vamos agora complementar aqui. Então, foi a partir dessa leitura que eu fiz no livro Reforma Íntima Sem Martírio que eu comecei todo o estudo dessa palestra. Aqui ela falava: o trajeto das poucas conquistas que amealhamos foi realizado preponderantemente na horizontalidade dos valores cognitivos, ou seja, nós nos desenvolvemos de forma horizontal, aprendendo com a convivência, conversando, estudando, vivenciando com a espiritualidade. Desculpe, com a humanidade. Somente agora é que nós começamos a dar os primeiros passos para a verticalização, ou seja, na busca da espiritualidade superior, em direção às habilidades da consciência de nós mesmos no terreno dos sentimentos.
Precisamos constatar que nada mais somos, por enquanto, do que criaturas que ensaiam os primeiros passos para sair do primitivismo moral rumo à hominização integral. Então, resumindo, nesse estudo, nós procuramos explorar o verdadeiro estágio da evolução espiritual humana e a ilusão comum de superioridade moral. Discutimos a evolução da alma desde os seus estágios primitivos nos reinos mineral, vegetal e animal, até o seu estado atual nos humanos, onde começa a desenvolver as faculdades racionais e morais. Enfatizamos que a humanidade ainda está nos estágios iniciais da transição do instinto para a razão e, eventualmente, para a plena consciência moral. Destacamos a importância da humildade, da autoconsciência e do processo gradual de superação do ego e do orgulho para alcançar o crescimento espiritual genuíno, o papel da educação moral e a importância da espiritualidade autêntica na vida cotidiana. Em resumo, o papel espiritual da Terra, conforme Emmanuel disse no livrinho A Caminho da Luz, é ser um laboratório de escolhas e consequências, onde aprendemos a sentir com empatia, agir com responsabilidade e viver com espírito fraterno e ser um ponto de partida para uma ascensão maior em direção aos planos de luz, quando nos libertarmos do egoísmo, da vaidade e da violência. A Terra é a nossa casa transitória, a nossa morada real é a luz. E vou fechar aqui com uma sugestão de estudo pessoal, deixando essas perguntas para vocês refletirem. Quantas vezes você se achou mais evoluído que os outros por suas crenças, conhecimentos ou seu estilo de vida? Qual é a parte sua que ainda resiste ao despertar? Quais são os vestígios do seu passado instintivo, animal, que ainda conduzem às suas reações? É o impulso, é a violência, é a inveja, é fugir, é desistir antes mesmo de começar? Pense. E a sugestão é que você leia uma pergunta por dia do Livro dos Espíritos e anote qual virtude está sendo indicada como meta evolutiva do espírito naquela lição. Com essas coisas tão simples, nós podemos aprender muito mais do que vocês imaginam. Então, interromper o compartilhamento. Encerro aqui a minha exposição. Agradeço muito pela presença de vocês. Pena que a Karine não pôde ficar. Vou ler aqui a pergunta dela. E a Sônia pode então parar a gravação para vocês continuarem fazendo as perguntas. Tem alguém aqui?